Tendências perigosas. Certas tendências crescentes na conjuntura também são razão de preocupação. Elas envolvem agência e estrutura, e algumas são mais voltadas à coerção, enquanto outras focam a criação de consenso na sociedade. Em 2019, o custo total com o aparato militar no mundo atingiu o patamar de 1,917 trilhão de dólares. Para colocar em perspectiva, em 2005 o economista liberal Jeffrey D. Sachs publicou que o valor mínimo de 124 bilhões de dólares por 20 anos ajudaria no desenvolvimento e combate à extrema pobreza em países empobrecidos. Em apenas 2 anos, o gasto global com aparato militar ultrapassa os 3,5 trilhões de dólares necessários. Apesar de parecer simples, o que vemos é que não há interesse do sistema capitalista em eliminar completamente a pobreza. Quando países ricos ajudam países empobrecidos financeiramente, os recursos são baixos em relação ao tamanho de suas economias. Para além disso, os valores cobrem de assistência social a investimentos econômicos, o que, por sua vez, aprofunda as relações de capitalismo dependente. Com isso, para a ofensiva imperialista, principalmente, não faltam recursos, já que cumpre um propósito no processo de acumulação a partir do acesso a novos recursos naturais, força de trabalho e mercados. Como forma de legitimar tais ofensivas na era da democracia liberal, falam de justamente levar democracia para outras partes do mundo, o que obviamente serve para mascarar o desenvolvimento de países ricos em golpes de Estado em países empobrecidos. O contexto militar também se aplica às polícias ao redor do mundo, tanto as que operam dentro de uma estrutura de corporação militar, tanto as que operam no âmbito civil, já que militarização não é apenas estrutura, mas um modo de pautar segurança pública. Quando novas guerras são travadas em território doméstico, como o caso da guerra às drogas que mencionei no início, o termo guerra é muito mais retórico, pois permeia toda perspectiva de combate de inimigos, e como qualquer guerra, normalizam-se ocorrências de casualidades colaterais. A partir de inovações tecnológicas e estudos sobre o comportamento humano, a vigilância se torna um elemento cada vez mais presente nas táticas de controle. Elementos que parecem distantes e pertencentes a contos de ficção científica, distopias como a série Black Mirror, estão cada vez mais presentes na realidade que vivemos. O panóptico, a estrutura prisional com eficiência vigilante que Michel Foucault apresenta em detalhes em Vigiar e Punir, não está mais limitado a uma arquitetura física em um prédio. Passa das câmeras de vigilância em espaços urbanos ao comportamento nas redes sociais. A visibilidade é uma armadilha. Hoje, a armadilha é tão grande que a presença nas redes ganhou força de fato social, sendo quase que compulsória para quem pretende se informar, debater, dialogar, intervir, se entreter e socializar. O jornalista Glenn Greenwald resgata o panóptico como alegoria para o ato de ver sem ser visto, quando descreve e analisa atividades de espionagem da Agência de Segurança Nacional, NSA estadunidense. Assim, a vigilância como indústria possui várias facetas de controle: vigiar para disciplinar e punir, vigiar como arma, vigiar para prender, vigiar para intimidar. A normalização da vigilância, em especial sua banalização, onde o acesso de corporações a nossos dados envolve desde o local em que estamos às últimas palavras que falamos, é um prato cheio para tendências autoritárias, até mesmo em países considerados erroneamente bastiões da democracia como os Estados Unidos. O que vemos hoje é a intensificação dessas tendências autoritárias por governos de extrema-direita e grupos fascistas que perderam o pudor de defender aquilo em que acreditam. Há uma onda de novos partidos e grupos de extrema-direita em todos os continentes. Como tática, alguns se posicionam como alternativa ou antissistema, de modo que se aproveitam de frustrações e desamparo comuns nessa realidade. A intimidação e a promoção
emoção do medo são ferramentas importantes para o autoritarismo hoje, que busca se legitimar com retóricas específicas na tentativa de impedir que seu desdém por direitos democráticos seja exposto. Ideologicamente, esses projetos se conectam entre si por interesses comuns e se alimentam do militarismo, do fundamentalismo religioso, da xenofobia e do racismo, enquanto se aproveitam de táticas de despolitização. Com o agravamento da crise climática e guerras imperialistas e guerras civis, a tendência é termos cada vez mais refugiados em busca de um local seguro para viver. O fundamentalismo religioso também é responsável por perseguição a diversos grupos vulneráveis. Assim, enfrentamos mais uma contradição. Posições que legitimam situações ao redor do mundo que geram refugiados e outros imigrantes são as mesmas que promovem políticas anti-imigração. A produção de consenso da xenofobia é complexa e atravessa o medo que alguém pode sentir do outro, que não lhe é familiar. O desejo de preservar seu próprio modo de vida, a vontade de impor como outros devem viver, sentimentos de proteção patriótica, racismo, percepções de imigrantes de países menos desenvolvidos como exóticos, além de resquícios de pensamento colonial que opera tanto em países colonizadores quanto em nações colonizadas. O avanço das mudanças climáticas, já que, mesmo se as políticas atuais acordadas no espaço das Nações Unidas fossem implementadas, elas ainda seriam insuficientes. Terá consequências diferentes em cada lugar. A desigualdade se mantém de várias formas, e é visível como há fome em alguns lugares e excesso e desperdício em outros. Estudos que apontam que algumas regiões podem ter aumento de temperatura média para além de 5 graus caso a média global ultrapasse 3 graus Celsius, sugerem que certos cantos podem se tornar inabitáveis, ainda mais para quem vive sem o conforto de local de trabalho e moradia artificialmente climatizados, sem um plano radical para frear o aquecimento global, ou seja, que transforme como produzimos e consumimos. O empobrecimento, a fome e diversas enfermidades tendem a aumentar. Sem a execução desse plano, processos revolucionários também se tornam mais complicados e distantes, principalmente o caminho para uma revolução ecossocialista, que considera a construção de uma sociedade sustentável parte de seu horizonte. A luta por mudar o mundo é uma luta de mudança de condições. Cada desafio concreto que marca nossa época, além das questões sistêmicas, é uma alteração na ordem de condições. É por isso que não se deve pensar o enfrentamento ao capitalismo como algo uniforme em termos históricos. Características do nosso tempo interagem com o capitalismo em confronto ou conformidade, e algumas são resultado do próprio aprofundamento do capital. Assim, não dá para pensar a mudança como uma receita de bolo a ser copiada de 1917, 1949 ou 1959. Os desafios de organização política sob uma pandemia fatal são diferentes de quando não há pandemia. Pensar a produção hoje deve ser diferente de quando se produzia sem conhecimento da dimensão do aquecimento global ou da concentração de plástico no oceano. Se alguns processos históricos não concederam centralidade para as pautas anti-opressão ou a abordagem era insuficiente diante das expectativas emancipatórias atuais, não significa que uma nova experiência deva ser excludente. Da mesma forma, o enfrentamento à violência estatal e das elites não pode ser simplesmente replicado nos tempos em que o aparato tecnológico de vigilância era menos desenvolvido. Todas essas questões precisam ser avaliadas a fim de pautar um caminho reflexivo e customizado para a transformação do mundo. As avaliações da realidade variam e o próprio método é aprimorado pelas contínuas reflexões. Há, contudo, algo que não muda na busca por emancipação que transforma o mundo. Ninguém consegue fazer isso sozinho.